Agora, vamos falar aqui, olha, eu vou falar, viu, essa oposição aí, mas eles não têm a mínima vergonha na cara. O campo fascista não tem vergonha nenhuma na cara. Parlamentares de oposição apresentaram notícia crime, pedindo para a Procuradoria-Geral da República prender o ministro da Justiça, Flávio Dino. Além de não ter vergonha na cara, esse pessoal é burro, né? Eles não estão vendo as notícias aí do Augusto Aras se rastejando pro Lula, do Augusto Aras aí indo pra cima até do Bolsonaro. E agora o Augusto Aras quer investigar os crimes do Bolsonaro na pandemia. O mesmo Aras que ele recusou mais de 100 pedidos de investigação contra o Bolsonaro durante a pandemia, agora ele quer investigar, porque ele tá rastejando, ele quer se manter na PGR. Esse pessoal não tá vendo que ele tá agora até indo pra cima do Sérgio Moro e que ele já mudou de lado? Não estão vendo, não estão vendo. Bolsonaro é tudo burro mesmo, até os parlamentares. Pois bem, eles acham que esse Augusto Aras aí vai prender o ministro da Justiça, que ele vai abrir um processo para, no fim do processo, ou durante, sabe, sei lá, prender o Flávio Dino. Os bolsominions estão agora acusando o Flávio Dino de ser o grande mentor do dia 8 de janeiro. Olha, é o seguinte, eu tô dando risada porque que é pra não dar um murro aqui, mas não tem nem onde dar um murro. Porque, olha, é um negócio que eles estão acusando o Flávio Dino de ser o mentor de uma tentativa de golpe de Estado que ia culminar no Flávio Dino, o governo que ele fazia parte, sendo deposto para entrar o governo que é oposição a ele. Pô, tudo a ver. O que me dá raiva é o seguinte, você pode falar, pô, Thiago, risível isso, realmente. O que me dá raiva é o seguinte, quando você vai nos grupos bolsonaristas, você vê as mesmas pessoas que diziam lá há alguns meses que tem que invadir mesmo, tem que matar todo mundo, tem que quebrar tudo. Essas mesmas pessoas falando, eram todos infiltrados. É isso que me dá raiva. A pessoa sabe que tá mentindo, mas ela fica ali naquela narrativa. E aí, se a narrativa dela é para ir para um lado, ela vai. Se é para ir para o outro, ela vai e dane-se a verdade. Estamos hoje, saiba você, na era da pós-verdade. A verdade ficou lá atrás. O que importa é a narrativa. E os bolsonaristas estão extremamente engajados em fazer a narrativa deles colarem. A CNN, a Veja, a Jovem Pan nem se fala, e outros veículos de mídia já começaram a embarcar na narrativa bolsonarista, viu? A imprensa voltou o seu jornalismo de guerra contra o governo Lula, então começaram, primeiro, a Jandira Fegali fez aí uma denúncia bem grave de que jornalistas estão se recusando a publicar novas informações do caso das joias. Estão se recusando. A Polícia Federal acha novas coisas e os jornalistas não publicam. Tem ali um e-mail que mostra que foi o Bolsonaro quem ordenou o crime ali, que ele era o chefão dessa quadrilha aí, e a mídia não quer publicar. Muitos jornalistas se recusam a publicar. Pois bem, a Globo já passou aí a falar bem da economia, mas sempre falando, não, mas é sorte, é porque aconteceu outra coisa lá no exterior, né? Não é o Lula não. Em tudo que podem, já fazem críticas aí. Teve uma matéria do Lauro Jardim no O Globo, que é fake news. Fake news, ele inventou a matéria. Ah, mas foi a fonte. É engraçado, né? Para denúncia contra o Bolsonaro tem que ter ali o negócio certinho. Para inventar fake news contra o novo presidente do IBGE, porque a Globo tá até agora nessa, aí não importa. Aí é em off mesmo. A culpa é da fonte, hein? Não fui eu que inventei, não. É a fonte. É isso aí. Já estão falando aí que o Tarcísio é a direita do bem. A direita normal. É o Tarcísio aí que vai fazer frente contra o Lula. Pois bem, esse pessoal aí, o que acontece? Já começou a publicar o seguinte, tem matérias aí em veículos dizendo, Metrópolis, dá para ler? Eu vou clicar, pronto, aí você lê. Documento secreto, governo Lula ignorou defesa do Palácio, governo Lula, tá vendo? GSI sob Lula, GSI sob Lula ignorou o protocolo de defesa. O Correio Brasiliense, que é mais canalha ainda, vai além. O GSI do Lula, é o GSI do Lula. Eles usam o fato de que eles sabem, o jornalista sabe, viu? O jornalista é canalha mesmo, esses jornalistas são canalhas. Eles sabem que o GSI, para trocar um militar no GSI, demora semanas. Semanas! Porque os milicos não são como o resto da população. Se é um Ministério Civil, você demite todo mundo e contrata outras pessoas. Com militar, não. Militar você tem que alisar. Olha, você vai ser demitido, vai perder a boquinha. Fica calminho, militar. Fica calminho. É isso, militar. E aí, o GSI do Lula, do dia 8 de janeiro, uma semana de governo, lembre-se, o governo entrou dia 1º de janeiro, alguns ministros tomaram posse dia 2, outros tomaram posse dia 3, outros dia 4, então era menos de uma semana de governo. Lembre-se disso.
sendo que era um domingo, dia 8, ou seja, tiveram aí 3 dias úteis de governo. Aí o GSI do Lula tinha só membros indicados pelo general Heleno. Exceto o ministro, que era o Gonçalves Dias, péssimo ministro, todos os outros eram militares bolsonaristas. Todos eles indicados pelo general Heleno. Mas agora virou o GSI do Lula. É óbvio que eles ignoraram o protocolo. Está provado que eles deixaram até armas lá para os terroristas, porque eles eram parte dos terroristas. Os militares estavam junto com os terroristas. Tanto é que eles protegeram os terroristas depois do dia 8 com tanques de guerra. É um negócio óbvio, mas aí a imprensa já começou a mudar isso. Tá vendo? A imprensa começou a mudar a história. Que a imprensa sabe, assim como o bolsonarismo sabe, que se você repetir a mesma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. E o que importa, estamos na pós-verdade. O que importa não é a verdade ficou lá para trás, é a pós-verdade. Hoje o que importa é narrativa. Então você vê aí, eu mostrei aqui alguns veículos, mas saiu em Folha, saiu em UOL, o Globo fala governo Lula, é para criminalizar. Então os bolsonaristas estão usando isso para tentar reescrever a história e a CPI pediu, olha, que inabilidade política do governo. Esse era um dos motivos pelos quais eu queria ser deputado, porque às vezes eu vejo uma inabilidade política dos governistas que me dá pânico. Eu fico em desespero com como vocês conseguem cometer um erro desses. Em janeiro, se tivesse ali a solicitação para ter uma CPI do golpe, teve. O Lindbergh Farias estava querendo. Outros do PT são covardes. Eu falo assim com toda a letra. Tem gente no PT que é covarde e não quis. Ai, não vamos investigar agora. Já tem uma investigação no STF. Não precisa de CPI agora. A gente covarde dentro do PT. Ou é infiltrado. Aí o que aconteceu? Ali teria uma ampla maioria para que na CPI tivesse gente governista para pegar os crimes dos bolsonaristas. Não vamos fazer isso. Ok. Os bolsonaristas começaram a pedir CPI. Eles. Passaram 4 meses, os bolsonaristas conseguiram o que queriam. Aí quando o governo falou, então vamos para ter CPI, sabe o que aconteceu? Já tinham perdido a maioria. E era no momento em que o governo Lula estava mais enfraquecido perante o Congresso. Era antes do Lula enquadrar o Arthur Lira, antes do Lula aí conseguir apoio de outros partidos do Centrão. Olha o que aconteceu. Chegou uma CPI em que tem maioria governista? Tem, mas de vez em quando tem traições. E aí, outra inabilidade política aí dos governistas, aconteceu que a CPI resolveu fazer um acordo, e quem fez esse acordo tem que, eu não sei o que tem, para votar em bloco requerimentos. Vamos votar sem requerimentos de uma vez? Vamos! Aí no meio dos requerimentos tinha a quebra de sigilo do tenente-coronel Cid, tinha a convocação de bolsominions para depor. No meio disso, vamos pegar aí coisas para investigar o Lula e o Flávio Dino. No meio dos requerimentos. E aí aprovaram. Aí aprovaram, sabe o quê? Pedir as imagens do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro. O Ministério da Justiça não foi invadido. Para que eles querem as imagens? Eles querem saber o que o Flávio Dino falava, para ver se eles conseguem uma frase. Não precisa, o Flávio Dino estava lá por horas. Se eles conseguirem uma frase, 10 segundos, o Flávio Dino falando alguma coisa que dá para eles distorcerem, para falar, tá vendo? A culpa é do Flávio Dino. Pronto. Se eles conseguirem uma frase do Flávio Dino falando esse Bolsonaro maldito, vou prender ele, uma coisa assim, mais bravo, que estava todo mundo extremamente irritado naquele dia, o nervos da flor da pele, se eles conseguirem uma coisinha, eles vão inverter para falar, tá vendo? O Flávio Dino agora está perseguindo o Bolsonaro. Então é isso que eles querem, qualquer coisa do Flávio Dino que eles possam utilizar. Ou de alguém ali do Ministério da Justiça. Se não tiver do Flávio Dino, de qualquer outra pessoa que estava ali naquele dia, lembrando que o Ministério da Justiça não foi invadido. Então eles querem imagens de um prédio que não foi invadido. Aí o que aconteceu? A CPI falou, dê as imagens. O Flávio Dino falou, não posso dar as imagens, porque essas imagens estão com o STF. Não temos essas imagens, está com o STF. Pronto, eis que a imprensa cria aí novamente um factoide. Eu peço aí sua inscrição no canal pra gente fortalecer aqui, porque golpismo tá forte, viu? Falou!